Nós estamos meditando, no nosso tema do mês, quando Deus diz não. Primeira mensagem nós falamos sobre a oração de Davi, quando ele pede pela cura do filho. Semana passada nós falamos sobre a oração do apóstolo Paulo, quando ele pede a remoção do espinho na carne que ele tinha. Se você deseja acompanhar, só você entrar no nosso canal no YouTube ou baixar o aplicativo da igreja, está lá as mensagens, assim como todas desse ano. Resiliência. Resiliência é uma palavra da moda, vamos dizer assim, Todo mundo hoje usa essa palavra, resiliência. Ser resiliente é uma palavra que você acha bonita quando fala. É uma palavra moderna, é uma palavra que aparece nos livros de autoajuda, em algumas palestras coach. E esses dias atrás eu fui em uma empresa que meu amigo trabalha, o Clodoaldo, alguns aqui o conhecem. Ele trabalha ali no laboratório da Evonik, e a Evonik faz os elementos que produzem a espuma, E aí ele tem uns testes lá para fazer de espuma. E as espumas que eles fazem, então eles vão vender os elementos, alguns deles até petróleo, para fazer a espuma. Então, antes de fazer aquela quantidade grande, eles produzem 1 metro, 2 metros quadrados de espuma e submete a alguns testes, para depois mandar, então, todos os elementos para as fábricas produzirem a espuma em si. E aí ele estava mostrando para mim, a espuma, quando é espuma de colchão, eles têm um peso que eles colocam lá e deixam alguns dias, e aí depois submete a mais peso, para ver então se a espuma não perde a forma dela. E depois desse teste tem o teste de estica, solta, estica. Mas isso nós estamos falando de 3.000, 5.000 repetições, sabe? Então resiliência, essa espuma é submetida a esse processo, para ver se ela vai perder a forma. Então é um processo de teste de resiliência, ele falou para mim. Nós como cristãos, nós somos também submetidos a esses testes de resiliência, o que eu chamo de teste de sofrimento. Nós como cristãos, nós passamos por teste de sofrimento. Todos nós já passamos, alguns talvez estão passando neste exato momento. E todos ainda passarão por algum tipo de sofrimento. Aliás, nós queremos evitar possivelmente, se tiver alguma forma de evitarmos a dor, a gente evita. Não é assim? Lembra do metiolate? Quem aqui é um pouquinho mais velho vai lembrar do metiolate. Você jogava o metiolate, a mãe pegava você e falava que vai passar o metiolate, você fala, meu Deus do céu, Hoje não, hoje, meu Deus do céu, você pelo menos passar um negócio, a gente fica com dó de passar no nosso filho, não é assim? Aliás, uma vez eu ouvi um conselho que disse, não prive seu filho de passar pela dor. Porque quando nós privamos o nosso filho de passar pela dor, nós estamos impedindo ele de amadurecer. E aí esse pastor nos contou um relato, que ele estava no Canadá, morando lá, e aí Deus o chamou para voltar para o Brasil, e o filho dele começou a chorar, porque não queria. Por quê? Aí o filho dele listou uma lista de amigos que talvez nunca mais iria ter contato. E aí ele foi se despedir então na onde ele estava cursando teologia, e o pastor disse para ele esse mesmo conselho, não prive seu filho da dor. Porque hoje ele está perdendo amigos que talvez mesmo nunca mais vai ter contato com eles. Mas vai ser uma forma de ele aprender a lidar com essa dor quando ele perder seus avós, seus pais. Então, toda privação de dor nos impede de amadurecer. Então, nós como cristãos, nós também devemos entender então que a dor traz amadurecimento. E enquanto o mundo chama então de resiliência, a capacidade de voltar o que era antes, a fé chama isso de redenção, a capacidade de ser transformado no meio da dor.
no meio do processo do sofrimento. Então Deus não quer que nós apenas tranquemos os dentes e suportemos a dor. Não é isso que Deus quer da gente. Eu vou suportar a dor. Não é isso. Deus quer que nós nos venhamos se tornar mais parecidos com Jesus no processo da dor. Entender que tem um propósito no qual nós devemos então sair desse processo parecido com Jesus. Às vezes o não de Deus então é justamente esse caminho de transformação. Quando Deus diz não para nós, Ele está transformando o nosso coração, para talvez então, se Ele decidir, mudar a situação. Não foi no caso de Paulo. No caso de Paulo, nós vimos semana passada que ele não mudou a situação, mas lhe deu uma revelação que o ajudou a suportar a vida toda a situação do espinho na carne. A minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Então o próprio Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, também enfrentou o não de Deus. E essa é a história bíblica de hoje que nós vamos exatamente ver sobre isso. O não de Deus que trouxe a redenção. O que nós podemos aprender com esse não diante do sofrimento? Então o tema de hoje é quando o não é redentivo. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Mateus 26, do 36 ao 46. E nós vamos meditando, você lê durante a semana o texto. Apenas para nos situarmos então, Jesus está momentos antes de ser preso, momentos antes de ser julgado e de ser condenado. Ele está no Getsemane. Getsemane, irmão Laírto, você que é vendedor de azeitona, significa prensa de azeite. Jesus está lá sendo prensado, esmagado. Ele está experimentando o sofrimento que nenhum homem já sentiu. Ninguém passou pelo que Jesus passou. E ali então Jesus lidou com sentimentos fortes, com sentimentos de forma intensa. Jesus sentiu angústia, diz aí no versículo 26, no versículo 36 em diante. Levou consigo Pedro, versículo 37, e 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. A minha alma está profundamente triste, disse Jesus. Então Jesus lidou então com essa angústia. Ele sentiu uma tristeza profunda, sentiu a solidão do pai, sentiu a solidão dos amigos que dormiram enquanto Jesus estava ali, angustiado, triste. Ele sentiu o peso do abandono, quando pediu ao pai que se houvesse então outra forma de passar por aquilo que o pai então lhe revelasse. Mas o pai, Deus, não poupou Jesus de passar pelo sofrimento. Não poupou. Com um silêncio então, em um sinal de um não para o seu filho, Jesus então enfrenta toda a dor, toda angústia, toda tristeza, todo abandono, toda solidão, e Jesus passou por todo aquele sofrimento para nos dar a redenção, para nos dar a salvação. Então hoje eu quero meditar com vocês algumas coisas que nós podemos aprender com essa narrativa de Jesus passando pelo Getsemane, por essa dor, sobre o sofrimento e o não de Deus. O que esse texto pode nos ensinar? O que nós podemos aprender com essa experiência do sofrimento de Jesus? Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. Harold Kushner,
um rabino, ele disse que tem um ditado oriental, que uma pessoa pede ao seu mestre, se fosse possível, tirar toda a dor que ela estava sentindo, uma dor do sentimento que ela havia perdido o seu filho, como que isso aconteceria? E ele fala: saia em todas as casas, e a casa que você não encontrar sofrimento, peça um grão de mostarda e traga de volta para mim. E aí a história se conclui que ela nunca conseguiu recolher um grão de mostarda. Por quê? Porque toda a casa já passou pelo sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Ei, ergue mais um pouquinho, que está muito baixo o som, Pedro, por favor. Eu estou com a garganta ruim. E o texto nos diz, então, que Jesus foi com eles, do versículo 36 ao 38. Agora ligou aqui o retorno. A um lugar chamado Getsêmani, e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, descrito no profeta Isaías, Jesus é conhecido como um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, disse o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, homem que conhece o sofrimento mais profundo. Jesus sabe o que é sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. Jesus sentiu tristeza não só no Getsêmani. Nós vemos diversas vezes Jesus sentindo tristeza. Jesus se entristeceu e chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus se entristeceu e chorou quando ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém que mata seus profetas, vocês vão me receber dizendo hosanas, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Mas logo depois vocês vão dizer: solte Barrabás e crucifique Jesus. Jesus sabe o que é passar pela dor. O que eu quero dizer é que até Jesus, sendo o Filho perfeito de Deus, passou pelo sofrimento. Sentiu a dor da tristeza, sentiu a dor da solidão, sentiu a dor do abandono, sentiu a dor da traição. Jesus, o homem perfeito, sabe muito bem o que é sofrimento. Queridos irmãos, a vida de Jesus nos mostra que o sofrimento não é uma falta de fé, como dizem alguns falsos mestres, algumas falsas igrejas. Se você está sofrendo é porque você não tem fé. Se você está sofrendo é porque você está com algo errado. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que o caminho da fé nos levará muitas vezes a passar pelo sofrimento, passar pela dor. Então não é sinal de falta de fé quando nós sofremos, mas é parte do caminho da obediência de todo cristão quando nós sofremos. Meus irmãos, o sofrimento não é exceção. O sofrimento é parte da nossa caminhada cristã. Ninguém passa por esse mundo sem sofrer. Podem até anunciar um outro evangelho, podem até falar que, olha, a partir do momento que você se torna cristão, nada de mal vai te acontecer. Isso é mentira. A caminhada cristã nos mostra que o sofrimento fará parte da nossa vida e de todo mundo aqui na face da terra. Então, se o próprio Cristo sofreu, por que então nós não sofreremos com Ele? O sofrimento é inevitável. A garantia que nós temos é que Cristo, por conhecer o sofrimento, se compadece também do nosso sofrimento. Ele conhece as nossas dores. Mas além então de o sofrimento fazer parte da vida, eu tenho outra notícia para você que talvez não seja agradável. Mas o sofrimento também é intransferível.
é intransferível. Aquilo que você tem que passar, você vai passar. Não tem jeito. A dor que você tem que sentir, você vai sentir. Nós temos pais e mães, e às vezes os filhos ficam doentes, com dor, algumas coisas até mais graves, e a gente diz, se a gente pudesse pegar essa dor para nós. Não tem jeito, não tem jeito. Por quê? Porque existe sofrimento, existe dores que são intransferíveis. É você que vai passar e pronto. E Jesus nos mostra isso. Versículo 39 e 40, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. Depois voltou aos discípulos. Sabe o que os discípulos estão fazendo? Estão dormindo. Sabe por quê? Porque a dor não era dos discípulos, a dor era de Jesus. Eles estão dormindo. É lógico que esse sofrimento de Cristo é específico para a salvação. Primeiro, precisamos deixar claro que Jesus aqui não está pedindo para Deus romper com o plano da salvação. Não é nada disso. Jesus veio para executar um plano. O que Jesus está pedindo é: Senhor, se há outra forma desse plano ser concluído, que eu não tome esse cálice da ira do Senhor, do abandono do Senhor, que o Senhor me revele isso. E Deus diz: não, é essa dor que você tem que passar, faz parte do plano. Então esse cálice seria somente Ele que iria tomar, ninguém poderia tomar e ninguém pode tomar para trazer a redenção ao homem. E é por isso então que esses discípulos estão lá dormindo, tranquilo, sossegado, porque a dor não era deles, a dor era de Jesus. Então ele se sente só. Ele se sente só na ausência do Pai. Ele orou intensamente, prostrou-se e orou insistentemente, mas a resposta foi nenhuma, com um sinal de não. Não tem como. Você vai ter que passar por essa dor. Não havia outro caminho. Aquele era o único caminho que Deus pudesse então salvar pecadores e trazer de volta para Ele. Então o sofrimento de Jesus foi intransferível. Assim também é com a gente. Nós passamos por dores, por sofrimentos que são intransferíveis. É a gente que passa. Existem dores que a gente até compartilha com os outros, sabe? A gente fala o que nós estamos passando, a gente abre o nosso coração, que é bom, que nós recebemos consolo. Mas a dor, quem sente, você não consegue transferir. Não consegue. A dor do luto, por exemplo. Você está passando pelo luto, você recebe palavras lá, de ânimo, de consolo, de conforto. Mas só quem está passando sabe o que é a dor do luto. Uma doença, as pessoas oram, compartilham, você é renovado, você é reforçado, você é fortificado na fé, mas a dor está lá com você, é com você. A dor da traição ou do abandono abrupto, que às vezes você não entende, mas ninguém consegue sentir o que você está sentindo naquele momento. A dor de um pai e de uma mãe, a qual tem seu filho distantes do caminho do Senhor, fazendo tudo o que é errado. Ninguém consegue sentir o que aquela mãe está sentindo. Então é bom sabermos que Jesus entende o sofrimento. Mesmo quando ninguém mais entende, o Cristo do Getsêmani, por experimentar a dor mais profunda da alma, Ele
entende as nossas dores. Ele esteve no lugar de solidão mais profunda, e ali ele venceu por nós. Tim Keller diz que na solidão do sofrimento, Cristo nos ensina que a presença de Deus é mais real do que a ausência de resposta. Ou seja, às vezes você fica pedindo para Deus a resposta, pedindo o sim, pedindo a aprovação. Mas melhor que isso é ter a convicção da presença de Deus com você a todo instante, independente se você vai levar um não, independente se você vai ter silêncio, é a convicção de saber que Deus está comigo. Então agora é necessário dizer que o sofrimento não só faz parte da vida, não só é intransferível, mas é necessário também dizer para você que o sofrimento não é o fim de tudo. Não é o fim. O sofrimento não dura para sempre. Mateus 26, 45, 46. Jesus diz aos seus discípulos, depois de orar por 3 vezes, depois de pegar os seus discípulos dormindo 3 vezes, aí ele vem, acorda, falou: é o seguinte, vai, acorda aí, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores, levante-se e vamos, pelo menos isso daí, vamos embora. Ele havia passado então por aquela prensa de azeite, ele havia sido esmagado ali, agora ele iria caminhar então para a cruz. Ele iria receber a coroa, não a coroa de espinho, mas ele iria receber a coroa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele seria humilhado, mas ele também seria exaltado, pois o sofrimento não duraria para sempre. Ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto. Mas no 3º dia o Pai disse sim e ressuscitou o Filho Jesus. Então, com esse sim, ele redime o não do Getsêmani. E o não do Getsêmani lhe deu o nome então que é sobre todos os nomes, pois o sofrimento não é para sempre. E eu gosto muito daquele texto de Filipenses capítulo 2, versículos 7 ao 11. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma de homem, humilhou-se. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. O sofrimento não dura para sempre. Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele foi humilhado, ele passou pela dor, a dor foi intransferível, mas ele foi glorificado e exaltado, porque o sofrimento não dura para sempre. Faz parte da vida, é intransferível algumas dores, mas ela não dura para sempre. Charles Spurgeon diz que a cruz precede a coroa e o Getsêmani vem antes da ressurreição, ou seja, o não vem antes do sim de Deus. O sofrimento não é o ponto final. Jesus passou pela cruz, mas não ficou na cruz. Jesus ressuscitou e está vivo, assim também nós, o não de Deus de hoje, pode ser um caminho para a glória do amanhã. Todo o nosso sofrimento é um propósito presente. Propósito presente é de nós nos parecermos mais com Jesus. Lembra semana passada que nós falamos? Foi-me colocado um espinho na carne, para não me tornar arrogante, para ser humilde, assim como o Filho de Jesus é.
Todo processo de dor é para nos transformar mais parecidos com Jesus. Qual é o propósito presente dessa dor? Para nos fazer mais parecido com Jesus. E qual é o propósito futuro, então, do sofrimento? Qual é o propósito escatológico? Como a dor não dura para sempre, o propósito futuro é a nossa glorificação e ressurreição com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não há lágrima desperdiçada quando ela é derramada aos pés de Jesus, sabia? Não há lágrima desperdiçada quando ela é derramada aos pés de Jesus. O sofrimento, concluo, faz parte da vida. O sofrimento é intransferível, mas ele nunca é para sempre. E se até o Filho amado de Deus, Jesus o Cristo, passou pelo jardim da dor, ouviu o não de Deus, por que nós também não passaríamos? Porque quando passamos pela dor e ouvimos o não de Deus, nós estamos breve de ouvir o sim da nossa redenção. Então, quando Deus disser não, eu quero que você se lembre que esse não para você, você pode até não entender, mas Deus pode estar escrevendo uma história de redenção maior que você não consegue ver, mas Deus sabe o que Ele pode realizar na sua vida. O não de Deus não é o fim. Aliás, o não de Deus pode ser o início de um propósito na sua vida. No Getsêmani, o pai disse não ao filho, para poder dizer sim a nós. Jesus não foi poupado do cálice da ira, para que nós também, então, fôssemos poupados do castigo de Deus. O não que o Pai disse a Jesus transformou em sim na nossa salvação, na nossa redenção. Quando ali Jesus se sentiu abandonado e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus realmente virou as costas, pois ali estava todo o nosso pecado em Cristo Jesus. E Deus disse não. Deus disse não para que agora nós recebêssemos o sim e voltássemos para Ele, pois todos nós estávamos perdidos, caminhando com passos largos ao inferno. Foi necessário Jesus sentir toda essa dor, ser esmagado, ser prensado e ouvir o não do Pai, para que eu e você desse a resposta do sim, quando Deus nos chamasse para Ele. Eu vou ler um versículo e eu pedi para a Gra e o Felipe cantar uma música antes de encerrarmos a mensagem hoje. O versículo é Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como então não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus disse não para o filho, não poupou o próprio filho, pelo contrário, entregou o filho por causa nossa, por causa de nós. Como então não nos dará todas essas coisas espirituais a nós? Ouça esse louvor nessa manhã, medite nele. É uma música linda do Jorge Camargo. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor
dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, um servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus E tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Deus maravilhoso, te agradecemos. virá em breve O Rei dos Reis, vestido em glória, Com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. virá em breve O Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Aleluia. Por isso, meus irmãos, quando você orar e às vezes não ter a resposta, e esse silêncio de Deus se tornarem um não para você, eu quero que você lembre-se do Filho Jesus, que também ouviu um não de Deus. Então eu quero te dar um conselho: quando você entender que Deus está lhe dando o não, não fique triste, olhe para a cruz, pois lá está o sim de Deus para você. Está o sim para o perdão dos seus pecados, está o sim para a remissão, está o sim para a aceitação, está o sim para o final da dor na ressurreição, pois Cristo vai voltar e toda dor vai cessar, todo sofrimento vai acabar. Lá não haverá mais dor nem choro, não haverá mais nada disso. Então, quando você ouvir o não de Deus, olhe para a cruz e veja o sim de Deus na cruz. Lá é o lembrete do eterno sim de Deus para você. É lá que nós encontramos. E hoje, talvez para você seja esse convite de aceitar esse sim de Deus, crendo em Jesus e confessando que Ele é o único e suficiente Salvador. Entregue sua vida a Ele. Se você está nos acompanhando online ou presente e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu não estou prometendo para você que irá cessar sua dor aqui imediatamente, não. Eu estou lhe prometendo um companheiro fiel na jornada, e que um dia toda a dor há de passar.
em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ao teu coração, traga conforto, traga consolo, mas traga redenção e salvação. Feche seus olhos comigo. A banda de louvor pode subir. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, a Tua palavra nos diz que nós passamos pela dor, que nós passamos pelo sofrimento, e que às vezes esse sofrimento é intransferível, a gente não consegue transferir, Senhor, para ninguém, ó Deus, o que nós passamos. Recebemos consolo, somos encorajados, mas só nós sabemos. Mas obrigado, Senhor, por conhecer todas as nossas dores. Obrigado, Senhor, por conhecer todos os nossos sofrimentos, Pai. Obrigado, Senhor, ó Pai. E obrigado por nos lembrar que essa dor e sofrimento não durará para sempre. Ela tem um propósito presente de nos fazer parecido com o Senhor, mas tem um propósito futuro na glorificação e ressurreição, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, faz isso em nós, nos molda, nos transforma.